Boa noite, alunos. Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Matheus Lima novamente. E nós estamos aqui para a nossa aula extra de programação em Python. Como vocês devem ter lido lá no título, nós vamos trabalhar com condicionais, range e loop. Estamos aqui novamente com o nosso compilador online. Já vamos começar daquele jeito, vamos começar no gás. Vamos começar primeiro com o loop. O que o loop faz? Ele basicamente faz uma função dentro desse loop, ir se repetindo até você dar o comando de parar. Observe, eu vou dar um comando aqui. Vamos declarar uma variável igual a 0. Vamos dar um comando while, enquanto. Aí nós vamos dar o while true, enquanto a função é verdadeira. Observem que o true está em branco. Então, o que a gente tem que fazer para ele reconheça como verdadeiro ou falsa a função? Nós colocamos em letra maiúscula. Percebam que já mudou a cor? Enfim. Aí, 2 pontos para chamar a função. Vamos usando o comando print i. Ele vai printar o valor de i igual a 0. Se dermos o comando para rodar, ele vai aparecer um monte de zero do canto direito da tela. Vamos ver? While true. Tá, vamos ver o que eu fiz de errado. Print i. Que estranho. Peraí, vamos tirar esse. Era só um enter que estava, o espaço que estava dado. Enquanto fosse verdadeira, print i igual a 0. Agora vamos mudar. Digamos que eu quero que ele print i e ele some mais uma. Então nós vamos colocar nosso i igual a variável somado a 1. Vamos ver o que acontece. 0, 1, 2, 3, ele está fazendo a contagem. Então, vem, vai infinitamente. O que essa função faz? Printa, soma, retorna. Printa de novo, executa a soma, retorna. Esse loop ele vai fazer infinitamente até eu dar um comando de parar. Digamos que eu queira que a função pare em 100. Vamos colocar um if dentro da função, if i igual a 100, 2 pontos, nós damos o comando break para fechar o loop. Observe, vamos colocar para rodar. String, linha 5. Pronto. Achei o erro. O que eu fiz de errado nessa função? Eu coloquei um igual só. O único igual é para atribuir valor. Para fazer uma comparação, tem que ser 2 iguais. Um igual seguido do outro. Vamos rodar. Ó, 0, 1, 2. Foi no 99. Por que parou no 99? Percebam que quando ele chega no 98, printou 98, somou 99. Beleza, voltou, printou 99, aí ele somou, virou 100. Ou seja, quando o valor 100 já foi atribuído, ele já puxou aqui, if i igual a 100, ele parou no 99 porque ele não printou, mas já atribuiu o valor. Portanto, deu uma pausa. Então, o que a gente pode fazer nessa situação? Podemos colocar como 101, agora foi até 100, ou, tem uma segunda opção, if i maior que 100. Rolando de novo. Foi até 100. Beleza. Mas e se eu quiser um loop que tenha início, fim e passos?
nós usamos o comando range. O que é esse comando range? Vamos colocar no comando for e de novo. Aí a gente dá o comando e in de dentro do range. Aí vamos comando range. Abre parênteses. Digamos que eu queira que ele faça uma impressão de 1 até 5. Ou seja, 5 vezes. Vamos colocar aqui print hello world, só para a gente visualizar. Ah, esqueci os 2 pontos. Hello world, hello world, hello world, hello world. 5 vezes. Certo? Agora vamos mudar. Digamos que eu quero que ele imprima o i. Observe o que acontece. 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, tem um range 5. Só que a função começa no 0 e termina no 4. Mas, professor, você não falou até agora há pouco que pode dar início, fim e colocar o número de passos? Sim. Então, nesse caso, vamos dizer assim. Vamos só para visualizar. Início, fim e passo. Ambos separados com vírgula. Então, vamos dizer que eu quero que o range começa em 2, termina em 8, passo 1. Vamos colocar para rodar para a gente visualizar o que sai. Ó, percebam. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, ele sempre vai ter o final, é sempre final menos 1. Então, digamos que eu quero que vá de 2 a 8. 8 mais 1. Ó, vai de 2 a 8. Se eu quiser mexer no número de passos, passo 2. Ó, 2, 4, 6, 8. São os números pares. Digamos que eu quero que vá de 3 em 3. 2, 5 e 8. Agora vamos fazer diferente. Vamos colocar atribuições, como eu falei anteriormente. Início, fim e passo. Beleza. Vamos dar um Enter aqui. Seleciona, dá um Tab. Então vamos lá, vamos dar um comando. Digite o início. Aí lembram da aula passada que eu falei da atribuição de valor? Aqui vai ser a mesma coisa. Como eu dei o início de i igual. Lembra? Tem que ser lido como número inteiro, parênteses, input. A gente faz a mesma coisa para o fim e para o passo. Digite o final. Não, eu chamei de F. Digite o passo. Vamos colocar. Tá, eu coloquei que passo como P. P. Daí a gente abre de novo o comando for. Observe o que acontece na função. Digite o início. Vamos colocar início 1, final 10, passo 1. Mais uma vez, de 1 a 9. Digite o passo. Para corrigir isso, final, a gente dá o comando mais 1. Pronto, 1 mais 1. Aí você tem a liberdade para colocar o que quiser dentro do loop, fazendo as funções mais aprimoradas. Mas aqui eu só estou mostrando para vocês, no momento, o comando range. Agora vamos para a nossa última função, que vamos falar das condicionais. Vocês devem estar lembrados da aula passada que eu apresentei para vocês o comando if alguma coisa, else alguma coisa. Então, nós vamos fazer um complemento, porque dentro desse if e else, nós podemos colocar o comando and, que significa e, or, que significa ou, e também o comando not,
ele vai negar, ou seja, o que é verdadeiro vira falso, o que vira falso vira verdadeiro. Na prática, vai ficar mais fácil de entender. Por exemplo, print digite o valor de x. Aqui o comando digite o valor de y. Aí vamos começar, vamos chamar a função if. Vamos dizer, se x for maior que y, print x é maior que y. Vamos dar um run aqui. Vamos chamar o nosso x de 8 e o nosso y de 4. Tá, x é maior que y. Beleza. Agora, função rodando bonitinho. Agora, vamos dar um comando end dentro dessa função. O que esse end quer dizer? Se aconteceu uma coisa e aconteceu outra, as duas precisam acontecer, a função é verdadeira. Caso contrário, é falso. Por exemplo, eu chamei aqui x maior que y, vamos continuar usando x, vamos x maior do que 6. Vamos jogar um else aqui, só para dizer. Vou dar um comando no texto. Função não atendida. Vamos dar um run de novo, digite o valor de 6. Eu vou colocar um x igual a 8, igual anteriormente. Digite um valor de y, vamos colocar 2. X é maior que y, beleza. Agora vamos dar um run de novo. Só que dessa vez, o valor de x eu vou colocar como 5 e o valor de y eu vou colocar como 1. Função não atendida. Porque, end, os dois precisam acontecer. Não, mas e se for o contrário? Vamos testar. X maior que 6. Então, vamos colocar o 8, só que o y agora vale 10. Função não atendida. E se nós pegarmos esse end e trocarmos por um OR? Então, aqui, end, OR. O que o OR quer dizer? Ou uma coisa aconteceu, ou outra coisa aconteceu para a função ser correspondida. Então, no caso, para essa função if em si ser correspondida, x tem que ser maior que y ou maior que 6. Vamos colocar aqui. X, vamos dizer, vamos botar um x maior que 6. X igual a 7 e y é igual a 9. Opa, cliquei no run errado. Vamos só fazer uma correção, porque isso aqui nem sempre vai ser verdadeiro. Então, vamos colocar aqui como... Vamos escrever função atendida. Digite o valor de x, x maior que 6, 8. Digite o valor de y, vamos colocar um x menor do que y. Y vale 9. Função atendida. Agora vamos colocar um x maior que y, porém um x menor que 6. X igual a 2, y igual a 1. Função atendida, porque ou uma coisa acontece, ou outra coisa acontece. Detalhe, tá? Não precisa ser um ou só, não. Pode colocar vários ou. Colocar as funções que vocês quiserem. Tá, mas e a função not? A not, como eu falei, é uma função feita para negar a função. Vai ficar, parece meio confuso, mas vamos ver na aplicação. A gente dá um comando not, abre parênteses, e tudo que tiver dentro desse parênteses vai ser negado. Ou seja, tudo o que não foi atendido vai ser, digamos assim, o que é verdadeiro se torna falso, o que era falso se torna verdadeiro. Vamos colocar um exemplo. Vamos dizer,
Vamos fazer o clássico, né? X maior do que Y. Colocar para rodar. Digite o valor de X. Vamos deixar o nosso X como 5. Vamos colocar o X como maior do que Y nessa função e ver o que acontece. Vamos chamar o nosso Y de 2. Função não atendida. Por quê? Porque ele negou a função. Ou seja, o not verdadeiro virou falso, falso virou verdadeiro. Detalhe, tá? Você pode colocar x maior que y, colocar um range disso aqui, colocar um not junto, abrir parênteses. Há várias possibilidades. E com isso, nós vamos terminando a nossa aula extra. Muito obrigado a todos por assistirem. Qualquer dúvida, peço para que entre em contato. Muito obrigado a todos e até a próxima.